Olá, meus amados, vamos aqui dando continuação aos modelos atômicos, né? Vamos fazer uma revisão aqui. Falamos dos modelos primitivos, ok? Falamos do modelo de Dalton e os seus postulados. Modelo de Dalton conhecido como modelo de bola de bilhar, esfera maciça, indivisível, indestrutível. Depois falamos da ampola de Crookes, que foi importantíssimo para que Thomson descobrisse os elétrons, correto? Falamos que Thomson também, usando o equilíbrio de campos elétricos e magnéticos, ele descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron, certo? E que o seu modelo ficou conhecido como modelo pudim de passas, beleza? Falamos de Millikan, que foi quem descobriu realmente a massa e a carga, já que sabia a razão, né, a divisão entre a carga e a massa. Millikan descobriu a carga e a massa do elétron. Agora nós vamos falar desse físico alemão, Eugen Goldstein, porque daqui começou a descobrir os prótons. Como é que foi, Sandrão, que começou o seguinte? Goldstein pegou a ampola de Crookes e, deixa eu ver se eu pego uma cor mais clara aqui. Pegou a ampola de Crookes e fez buracos nela, tá vendo aqui, ó? Fez buracos nela. E também usou um gás de baixa pressão, certo? Nesse caso foi o gás de hidrogênio, com 0,1 milímetros de mercúrio. E ele observou que teve dois raios. Um raio no sentido do ânodo, que a gente já conhece, que são esses cidadãos são os elétrons, né? Desculpa, ficou amarelo, não. Esses cidadãos são os elétrons, que são os raios catódicos. Só que ele observou que no sentido contrário foram alguns raios, certo? Beleza? E aí ele observou que no sentido contrário do polo positivo foram raios que ele chamou de raios canais, ou raios anódicos, né? Porque eles vinham do ânodo para o cátodo, certo? Então, Goldstein acabou de descobrir que existia alguma coisa, alguma matéria positiva no átomo, certo? Por quê? Porque do mesmo sentido que essa setinha aqui já se sabia que eram os elétrons e a carga é negativa, correto? Esses raios canais teriam carga positiva, mas preste atenção, não foi Goldstein que descobriu os prótons. Quem descobriu os prótons foi Rutherford, que vai ser nossa próxima aula. O que é que Goldstein fez? Pegou um gás sob baixíssima pressão, fez furos na placa do cátodo, né? E observou que no sentido contrário dos raios canais, que já se sabiam que eram elétrons, apareciam raios no sentido contrário. Esses raios ele chamou de raios canais, ou raios anódicos, mas é mais conhecido como os raios canais, e eles deveriam ter carga positiva. Já que eles corriam no sentido contrário da carga positiva, você sabe que os de mesmo sinal se repelem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que ficou legal. O verdinho é a molécula de um gás neutro. Aqui são íons positivos e aqui são os elétrons. Aqui está o cátodo, certo? Aqui está o cátodo. E aqui os furos que ele fez no cátodo. Nós temos, saindo do cátodo para o ânodo, nós temos elétrons, tá vendo só? Beleza? E no sentido contrário, porque para cá eu tenho um ânodo, né, que é carga positiva. Para cá eu tenho um ânodo que é carga positiva. Eu tenho partículas que estão indo no sentido contrário, certo? Que ele chamou de raios canais, ok?
Volto a repetir, Goldstein não descobriu os prótons. Ele descobriu que os raios canais. Por exemplo, tem uma imagem aqui que vai ficar legal para você entender melhor. E aí, Goldstein, como Thomson fez, começou a fazer alguns experimentos com esses raios canais. Observe aqui que eu tenho os elétrons indo no sentido da carga positiva, e aqui eu tenho as partículas positivas indo no sentido contrário da carga positiva, certo? O que é que Goldstein fez? Goldstein, ele... Peço desculpas aqui, vou voltar a imagem. Então vamos lá, apagou aqui rapidão, mas eu já voltei aqui. Então, o que é que Goldstein fez? Ele botou uma placa negativa e uma placa fez um campo elétrico, né? E viu que essas partículas positivas, esses raios canais, tomavam a direção das cargas negativas, da placa negativa. Então ele concluiu o seguinte, que esses raios canais eram, na verdade, partículas positivas. Se você me fizer uma pergunta, Sandrão, podemos dizer que são prótons? Não, nós não podemos dizer ainda que são prótons. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Ok? Então, enquanto os raios catódicos, que são elétrons, eram atraídos pelo polo positivo, os raios canais eram atraídos pelo polo negativo, certo? E aí eu vou responder a pergunta que você faria. Sandrão, já posso dizer que isso aí são prótons? Não. Enquanto lá em Thomson, todos os resultados para qualquer gás que ele colocasse na ampola, para qualquer gás, os resultados eram o mesmo, aqui não. Aqui os resultados que Goldstein obtinha eram diferentes. Se ele botasse o gás hélio, era uma coisa. Se ele botasse gás hidrogênio, era outra coisa. Se ele botasse um gás X, era outro valor. Lá nos elétrons, não. Lá no elétron o valor era sempre o mesmo. Certo? Aqui, mudando a natureza do gás, você mudava os resultados encontrados. Certo? Só tem um gás aí que você pode dizer que quando você liga essa ampola, essas partículas, os raios canais, são prótons, ok? Ok? Que é quando é o gás hidrogênio, né? Porque quando é gás hélio, você tem o hélio positivo, você não tem o próton, certo? E eu vou fazer esse exemplo para você aqui agora, ok? Então, só recapitulando para a gente não esquecer. Quando eram... Deixa eu apagar tudo aqui. Lá na experiência de Thomson, os resultados eram o mesmo para os raios canais, porque todos eram elétrons. Aqui no Goldstein, os resultados são diferentes quando ele muda o gás. Em Thomson, não muda o gás. Então, não posso dizer que essas partículas são prótons. São partículas positivas, são íons positivos, ok? Então, vamos lá. Sandrão, então se for aqui dentro o gás hidrogênio, eu posso dizer que essas partículas positivas são prótons. Correto. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só. Observação do tio Sandrei. Se o gás residual é o gás hidrogênio, H2, você sabe que é hidrogênio ligado a hidrogênio, né? Ou melhor, você sabe que é o hidrogênio, um elétron e o hidrogênio, correto? Os raios canais são constituídos pelos íons gasosos de hidrogênio. Íons gasosos de hidrogênio, que é o íon
H+, certo? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, é a colisão dos elétrons, né? Dos elétrons que eu tenho aqui dentro, desses elétrons aqui, ó, dos elétrons, que são os raios catódicos, com a molécula do H2. Se esse gás aqui for o H2, ocorre a colisão. Como é que ocorre essa colisão, Sandrão? Então, olha só. Você tem aqui esse hidrogênio ligado a esse hidrogênio, mais um elétron, certo? Esse elétron se choca com o hidrogênio, tirando um elétron desse hidrogênio. Então, agora eu tenho um íon positivo mais 2 elétrons, certo? Eles ainda têm um elétron. Aí esse cidadão aqui vai se chocar com um elétron. Observe que ele só tem um elétron aqui agora, né? Ele só tem um elétronzinho aqui, ó. Ok? Esse H2 positivo vai se chocar com um elétron e vai arrancar esse elétron. Então eu passo a ter 2 íons H+, certo? E 2 íons H+ é quem? É um próton. Porque olha só, quem é o átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio tem no núcleo um próton, correto? Ele não tem nêutron. E ao redor dele, que é a eletrosfera, ele tem um elétron. Concorda comigo? Se eu tirar esse elétron, o que é que sobra dele? Não sobra uma carga positiva? E quem é a carga positiva? Não é o próton? Ok? Vou repetir para a gente entender. Então, eu tenho um núcleo, olha lá, ó, um núcleo positivo, certo? Esse é o núcleo do átomo de hidrogênio. Ao redor dele, eu vou ter o quê? A eletrosfera, beleza? Com um elétron. Se eu tirar esse elétron daqui, o que é que sobra dele? Sobra apenas o núcleo. E o núcleo do hidrogênio é quem? É um próton. Correto? Porque o hidrogênio de massa 1, ele só tem um próton, não tem nêutrons. Certo? Ok? Ok, meus amados? Então, vou repetir para vocês aqui agora. Quando esse elétron colide com outro elétron, ele colide com outro elétron, ele tira esse elétron, fazendo com que você tenha hidrogênio H+ no espaço. O hidrogênio H+ no espaço é o próton, certo? Então você só pode dizer que os raios canais são prótons quando o gás aqui dentro for o H2, certo? Olha aqui na reação de novo aqui, ó. Então um elétron se chocou com a molécula de H2, tirou um elétron, ficando apenas um. De novo, esse H2 positivo colide com o elétron arrancando esse hidrogênio. Agora você tem dois prótons, né? Você tem 2 hidrogênios separados no ar, certo? Ok, meus amados? Entenderam aí? Então, quando eu tenho esses 2 hidrogênios aqui, ou seja, um átomo de hidrogênio, quando ele perde o elétron, ele vira um próton, certo? Isso que muitas vezes chama de hidrogênio próton, né? Aquele hidrogênio que tem massa 1, ok? Certo? Bom, agora é o seguinte, do mesmo jeito que Crookes trabalhou com os raios catódicos, e não descobriu os elétrons, quem descobriu os elétrons foi Thomson. Goldstein trabalhou com prótons, no caso quando era hidrogênio, né? Mas ele não descobriu, Goldstein,
não descobriu os prótons, certo? Beleza? Quem descobriu os prótons foi Rutherford. E lembrando, só podemos dizer, olha só a observação importante, só podemos dizer que os raios canais são prótons quando dentro da ampola for gás hidrogênio. Ok? Beleza? Então Goldstein fez várias experiências, como eu falei, muito parecidas com a de Thomson, e Goldstein verificou as seguintes propriedades dos raios catódicos. Deixa eu mudar de cor aqui, sair do amarelinho. Certo? Os raios anódicos ou canais possuem massa, igual aos elétrons. Eles possuem carga positiva, já os elétrons são carga negativa. E os raios anódicos propagam-se em linha reta. Certo? Ele verificou ainda que, se o gás contido na ampola for hidrogênio, os raios apresentavam menor massa possível, correto? Conclui-se nesse caso que os raios canais eram constituídos essencialmente da menor partícula de carga positiva, o qual recebeu o nome de prótons. E aqui nós temos a massa do próton, 1,672623 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Certo, meus amados? Ok? Então, na próxima aula, nós já vamos estudar Rutherford. Beleza? Mas é sempre bom lembrar o seguinte, vou fazer aqui no cantinho para a gente. A razão entre a carga do elétron e sua massa é sempre a mesma. Não importa o gás que Thomson colocasse lá dentro da ampola de Crookes. Mas já a carga do próton e a sua massa, ou seja, a razão entre a carga e a massa dessas partículas dependia do gás que você colocava lá dentro. Certo? Dependendo do gás presente dentro do tubo. Então, quando se utilizava o gás hidrogênio, certo? Determinava-se que a massa dessa partícula, que nesse caso até então se sabia que era o próton, era 1836 vezes mais pesada que um elétron. Certo? Ou seja, a massa de um elétron, ou seja, a massa do próton é isso aqui tudinho. Quer dizer, quase 2.000 vezes, né? Se a gente fizesse uma relação para os dias de hoje, né? Só para a gente ter uma ideia, se um elétron pesasse 1 quilo, 1 quilo não, desculpa, são 2.000 vezes, né? 2.000. Se o elétron pesasse 1 grama, o próton pesaria 2.000 quilos. É isso, né? Correto? Que daria, desculpa, daria 2.000 gramas, que é o que vale a 2 quilos, correto? Beleza? Então, olha a diferença de massa, né? Que Goldstein também observou nos seus experimentos. Beleza, meus amados? E eu já ia me esquecendo de comentar o seguinte, que uma outra característica é que a intensidade de carga dessa partícula é igual à intensidade de carga do elétron, só que com o sinal contrário. No caso dessa partícula que estamos estudando, é o próton. Ok, meus amados? Bom, agora vamos para a próxima parte, falando de Rutherford. Ok?